Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Se você já sabe fazer as operações básicas em Python, como somar e subtrair, então está na hora de dar o próximo passo. Porque, vamos combinar, o mundo real é bem mais complexo, né? Tem dívidas, temperaturas abaixo de zero, preços com centavos. E hoje, a gente vai dominar exatamente isso. Como o Python lida com números negativos e com os famosos floats. Vamos mergulhar nesse universo? Pensa comigo, para a gente conseguir criar programas que realmente sejam úteis no dia a dia, o nosso código precisa entender esses conceitos. Dívidas, temperaturas negativas, valores quebrados, é exatamente aqui que os números negativos e os floats entram em cena e se tornam ferramentas assim indispensáveis para qualquer dev. Então vamos começar pelo começo, pelo que vem antes do zero. Os números negativos são basicamente a outra metade da história. Eles são essenciais para a gente representar qualquer coisa que signifique uma falta, uma dívida ou que simplesmente esteja abaixo de algum ponto de referência. Lembra daquela clássica linha numérica da escola? O zero ali no meio, os números positivos crescendo para a direita e os negativos para a esquerda. A beleza do Python é que ele torna isso super simples. Para criar um número negativo, é só colocar o sinal de menos na frente. Sério, é só isso. Olha só esse código, por exemplo. Saldo é igual a menos 150. O ponto crucial aqui, que precisa ficar muito claro, é que esse sinal de menos não é uma operação de subtração, tá? Ele é parte do número. Ele dá um novo significado para o valor 150. Agora ele representa uma dívida. Com um único caractere, a gente traduz um conceito do mundo real direto para o nosso código. E como é que o Python lida com a matemática por trás disso? Exatamente como a gente aprendeu na escola, sem tirar nem pôr. Se você soma um número negativo, na verdade você está subtraindo. Se você subtrai um negativo, aí você está somando. E claro, a famosa regra de sinais. Na multiplicação, negativo com negativo dá positivo. O Python já vem com tudo isso na memória, o que deixa nosso código super intuitivo. E aqui vai a regra de ouro, aquela para anotar e nunca mais esquecer. Dois sinais de menos juntos se anulam. É por isso que um menos 7 vira 7. Lembrar disso aqui simplifica muito o entendimento de por que subtrair um número negativo acaba, na verdade, aumentando o valor final. E esse exemplo aqui é simplesmente perfeito para ver a aplicação prática disso. Imagina que a temperatura saiu de 3 graus negativos e chegou em 4 graus positivos. Qual foi a variação total? 7 graus. O Python calcula 4 menos 3, que vira 4 mais 3 e nos dá o resultado certinho. Ele entende perfeitamente o conceito de atravessar o zero. Certo, números negativos dominados. Mas e agora? Como a gente representa um valor como R$ 99,90? Ou sei lá, 1,5 metro? Para isso, a gente precisa de números com casas decimais. E em Python, eles têm um nome, floats. Em Python, a gente chama esses números quebrados de floats. E a sintaxe, como dá para ver, é bem intuitiva. É só usar um ponto para separar a parte inteira da parte decimal. E esse ponto é a regra mais importante que você precisa aprender sobre floats agora. Então, atenção máxima aqui, pessoal. Em programação, o separador decimal é o ponto. Eu sei que no Brasil, no nosso dia a dia, a gente usa a vírgula. Mas no código, se usar a vírgula, vai dar erro. A vírgula tem outras funções, como separar itens numa lista, por exemplo. Então lembre-se, número decimal em Python é com ponto. Agora, vamos falar de um assunto que já deixou muita gente confusa. Quem é que nunca foi somar 0.1 com 0.2 e recebeu um resultado bizarro, cheio de casas decimais, como esse aí? Pode respirar fundo. Seu computador não enlouqueceu. Isso é completamente normal. A explicação curta é que os computadores pensam em binário, e alguns números decimais, como o 0.1, não têm uma representação perfeitamente exata nesse sistema. É uma questão matemática de como a máquina funciona por dentro. O mais importante é saber que isso afeta só a exibição do número, e o melhor, tem um jeito super fácil de consertar. A solução é essa aqui, formatação. Usando as f-strings, que são super poderosas, a gente pode dizer para o Python exatamente como a gente quer que o número seja mostrado. Com esse 2.2f, a gente está falando, ei Python, mostra esse valor com exatamente 2 casas decimais. E pronto, problema resolvido. A saída fica limpa, profissional. Beleza, já entendemos os negativos e os floats de forma separada. Mas e se a gente juntar os dois numa mesma conta? A ótima notícia é que o Python é inteligente o bastante para lidar com essa mistura toda sem que a gente precise se preocupar com nada.
Dá uma olhada. Se a gente soma um número inteiro, como o -5, com um float, como o 2.5, o Python automaticamente promove o resultado para float. Ele entende que, para manter a precisão da conta, o resultado final precisa ser um número com casas decimais. Isso é uma conveniência gigante para a gente. Agora, vamos para um exemplo prático de finanças que fica fácil de entender. A gente calcula o lucro subtraindo o preço de compra do preço de venda. Como a venda foi maior, o resultado é um float positivo que representa exatamente o nosso lucro. A lógica é direta e o resultado é preciso. Mas e se o cenário for outro? E se a gente vender por um preço menor do que comprou? Usando o mesmo código, a gente só muda o valor da venda. E o resultado? Um float negativo. Isso é simplesmente perfeito. O sinal de menos já nos diz na hora que, em vez de lucro, tivemos um prejuízo. É a lógica do mundo real funcionando perfeitamente dentro do nosso código. E por falar em lidar com floats de um jeito mais limpo, deixa eu dar uma dica extra que é uma verdadeira mão na roda no dia a dia. Além de só formatar um número para ele aparecer bonito, às vezes a gente quer arredondar o valor de verdade. E para isso, a gente usa a função round. O primeiro argumento é o número que a gente quer arredondar, e o segundo é a quantidade de casas decimais que a gente quer manter. Simples assim e super eficaz. Ok, agora que a gente já viu todos esses conceitos, chegou a melhor parte. A hora de colocar a mão na massa. Porque o melhor jeito de aprender de verdade é praticando. O desafio é o seguinte: criar um pequeno simulador de conta bancária. O programa tem que lidar com um saldo inicial, que pode até ser negativo, um depósito e um saque. E no final ele precisa mostrar o saldo atualizado e formatadinho. Esse exercício junta tudo que a gente conversou hoje. Minha sugestão, pausa um pouquinho agora e tenta codificar a solução. É um ótimo teste para consolidar o aprendizado. E olha, se você conseguiu entender esses conceitos e principalmente se você tentou fazer o desafio, meus parabéns. Esse conhecimento é um passo gigante na sua jornada como dev. E a grande sacada, o ponto final que eu quero deixar, é este. Dominar números negativos e floats significa que o seu código deixou de ser algo abstrato. A gente passa a modelar situações reais, a traduzir a lógica do nosso mundo para a linguagem da máquina. E essa, no fundo, é a verdadeira essência de desenvolver software. E assim a gente fecha mais este encontro. Se este conteúdo foi útil para você, se te ajudou de alguma forma, deixa aquela curtida e compartilha, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E tem alguma sugestão para o próximo tema? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos. Não se esqueça de seguir o canal para não perder as novidades. E para quem sente que pode e quer dar um apoio extra ao nosso trabalho, o link é https://tipa.ai/mundo do dev. Cada apoio, de verdade, significa muito e nos motiva a criar cada vez mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.